Neste vídeo vamos resolver o seguinte exercício. Se U é igual a E elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências a nxn, onde a1 ao quadrado mais a2 ao quadrado mais reticências mais a n ao quadrado é igual a 1, mostre que a soma das derivadas parciais de segunda ordem com relação a x1, x2 até xn, isso é igual a U. Bom, solução. Primeiramente, vamos calcular a derivada parcial de primeira ordem de U com relação à variável x1. Então, diferenciando parcialmente essa equação número 1 com relação a x1, temos o seguinte, que a derivada parcial com relação a x1 é a mesma coisa que derivar com relação a x1 a expressão e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Pela regra da cadeia, temos que ser a mesma coisa que e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn, vezes a derivada com relação a x1 de a1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. E a derivada parcial dessa expressão é igual a A1, ou seja, a derivada parcial de U com relação a x1 é igual a 1 mais e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Então, guarda esse resultado. De modo análogo, derivando parcialmente a equação 1 com relação às variáveis x2, x3 até xn, temos que a derivada parcial de U com relação a x2 é A2 vezes e elevado a 1 x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. E a derivada parcial de U com relação a xn é a mesma coisa que a n vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Então, agora que eu tenho as primeiras derivadas com relação às variáveis x1, x2, x3 até xn, vamos em busca das segundas derivadas. Em seguida, vamos calcular a derivada parcial de segunda ordem de U com relação à variável x1. Então, derivando parcialmente a expressão que a gente obteve, a expressão 2 com relação à primeira derivada. Então, a segunda derivada de U com relação a x1 é a derivada parcial com relação a x1 da primeira derivada de U com relação a x1. Então, essa derivada da derivada é a mesma coisa que derivar a expressão A1 vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências a nxn. Essa constante A1 pode sair da derivada. Então, temos que isso é igual a 1 vezes a derivada parcial com relação a x1 de e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Essa derivada nós já calculamos. Ela é a mesma coisa que A1 vezes a derivada parcial de x1 com relação a x1 de a1x1 mais a 2x2 mais reticências a nxn vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências a nxn. E a derivada parcial desse termo aqui, nós também já calculamos e nós sabemos que isso é igual a 1. Então, A1 vezes A1 dá A1 ao quadrado vezes e elevado a 1 x1 mais a 2x2 mais reticências a nxn. Então, de modo análogo, nós também calculamos a derivada parcial de segunda ordem com relação às variáveis x2, x3 até xn. E obtemos essas expressões bem semelhantes à que obtivemos para x1. Ou seja, a derivada de segunda ordem de U com relação a x2 é A2 ao quadrado vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências a nxn. Por último, a derivada parcial de U de segunda ordem de U com relação a xn é a mesma coisa que a n ao quadrado vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Agora que nós temos as derivadas de segunda ordem de U com relação às variáveis x1, x2, x3 até xn, vamos substituir na nossa expressão. Então, a expressão que nós tínhamos era que a derivada de segunda ordem de U com relação a x1 mais a derivada de segunda ordem de U com relação a x2 mais reticências mais a derivada parcial de segunda ordem de U com relação a xn.
Substituindo os valores que nós encontramos, nós temos que isso é igual a 1 ao quadrado vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências a nxn. Isso somado, reticências somado com a n ao quadrado vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Observe que em todas essas parcelas nós temos e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Isso quer dizer que nós podemos colocar esses termos em evidência, tá? Então, colocando essas expressões em evidência, tá aqui, nós obtemos que isso é igual a 1 ao quadrado mais a 2 ao quadrado mais reticências mais a n ao quadrado, tudo isso vezes e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Bom, como a 1 ao quadrado mais a 2 ao quadrado mais reticências mais a n ao quadrado é igual a 1, está lá no enunciado do nosso problema, então nós temos que essa expressão aqui ela é igual a 1, e com isso a soma das derivadas parciais de segunda ordem com relação às variáveis x1, x2 até xn, ela é igual a e elevado a 1x1 mais a 2x2 mais reticências mais a nxn. Porém, esse primeiro membro aqui dessa nossa igualdade, no nosso lado direito, nós já conhecemos, né? Isso é igual, por definição, à minha função u. Portanto, a soma das derivadas parciais de segunda ordem de u com relação a x1 mais a derivada de segunda ordem de u com relação a x2 mais reticências mais a derivada parcial de segunda ordem com relação a xn é igual a u. Dessa forma, nós mostramos o que o exercício pede.